Fala, meus gênios! Nessa live de hoje eu quero dividir com vocês como buscar um estágio na área e se destacar no meio dessa manada de pessoas e profissionais que também estão querendo um estágio. Vem comigo e se inscreve nesse canal, aproveita, ativa o sininho para você sempre estar recebendo os melhores vídeos de primeira. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a apresentação. Como que nós chegamos nas empresas? Como que isso acontece? Como é que é a minha apresentação? Primeiramente, eu preciso do meu currículo. É o primeiro ponto. E, meus gênios, eu vou dizer para vocês, não precisa de um currículo extremamente no detalhe. O que eu quero dizer para vocês? Não precisa de florzinha no currículo, não precisa de letras garrafais no currículo. Nós precisamos de informações literalmente sobre você, informações essenciais. Hoje, com a tecnologia, nós aqui também, recebemos vários perfis de currículo e muitas das vezes as pessoas cometem alguns erros que nós olhamos e falamos, meu Deus, como que a pessoa se apresenta desta maneira? De um tempo para cá, existe a possibilidade de você estar colocando uma foto sua no currículo para de repente ser ali já uma apresentação breve sobre você, quem é você e etc. Porém, nós já vimos aqui vários casos de profissionais colocarem fotos de repente de óculos escuro. São situações assim, na balada, foto que você vê fundo. Então isso tudo não é, E a apresentação, você está indo para um trabalho, Você está indo se apresentar. Então o currículo, ele tem que ser informações essenciais do candidato. Então eu costumo dizer que é melhor eu ter um currículo bem básico mesmo, até porque é estágio, não tem como você ter grandes experiências, você está começando na sua jornada de trabalho, mas tem que ser informações literalmente sucintas sobre você, e verdadeiras acima de tudo. Quer colocar uma foto de repente de apresentação? Eu posso sorrir, não posso sorrir? Pode sorrir, não tem problema nenhum de uma apresentação, você ser uma pessoa alegre, feliz, não tem problema. A única coisa é que nós precisamos contextualizar essa foto também, Então o currículo coloca informações básicas sobre você, o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, informações que realmente o entrevistador ele vai passar e ele vai confirmar com vocês. Eu digo isso porque principalmente acontece muito aqui na Gênios. Chega um currículo no meio, é feita uma seleção, nós analisamos esses currículos no meio da entrevista, que é a apresentação do candidato, tem informações que não batem com a informação que está no currículo. Então tudo isso gera um desconforto entre o entrevistador e o entrevistado. Então o currículo precisa estar sempre atualizado, tá? Informações básicas do candidato precisam estar ali e de maneira correta. Verifiquem também erros de ortografia. Hoje em dia é analisado todos esses tópicos. Vocês são acadêmicos, Você já está na faculdade. Não cabe alguns erros grosseiros da língua portuguesa. São tópicos que eu quero dizer para vocês que o currículo, ele mostra muito a elaboração do mesmo com o contexto que tem ali. Porque é a primeira fonte de apresentação que você, candidato, vai estar chegando até a empresa que você quer fazer o seu estágio. Tá ok? Fiz o meu currículo. Show de bola, chupetinha, como já diz aí o pessoal. Fiz redondinho o meu currículo. Fui sucinto, coloquei a foto correta, coloquei informações verídicas, confirmei toda a ortografia. Gente, nós não precisamos ser tops da galáxia e não precisamos estar lá na cadeira do pessoal de letras, Mas com as tecnologias que tem hoje, o próprio Word, ele confere, ele faz ali uma verificação para você se tem algum erro ou não. Então, como eu falei para vocês, não cabe. Fez o currículo, tá redondinho, tem informações, não precisa ficar com design no currículo, sabe? Com informação. Não, ninguém vai estar avaliando isso. Vamos estar avaliando realmente o seu perfil, o seu objetivo
Qual área que você está querendo fazer estágio, tem que estar explícito isso no seu currículo, para que realmente você passe pela primeira fase da apresentação, que é a seleção dos currículos. A segunda fase da apresentação é agendada uma entrevista com você, candidato, para aquela vaga. João, como me apresentar nessa segunda fase aí? Fico muito tenso, não sei como fazer e etc. Eu vou dizer para vocês a experiência do qual eu avalio. O candidato tem que chegar aqui, se for mulher ou se for homem, muito bem apresentado. Eu não estou falando que a mulher precisa de uma bolsa da Louis Vuitton, que ela precisa usar joias caríssimas, ela não precisa demonstrar nada disso. Você precisa, de repente, com coisas simples, de mostrar que você, sabe, tá limpa ali para aquela entrevista. E eu digo limpeza no sentido de pentear o cabelo, você pode realmente escovar o dente, né? Passar, de repente, uma basezinha, um batonzinho. Se de repente você não gosta, tudo bem, tá tudo certinho. Mas a apresentação da roupa, tá? Porque você tá indo para uma vaga, né? Nós não estamos indo para um supermercado, nós não estamos indo fazer compras, nós estamos indo para uma oportunidade de trabalho. Então tudo isso é analisado. Para você que é homem, o seu cabelo também tem que estar penteado, você tem que passar um desodorante. São coisas básicas que eu quero dizer para vocês que você precisa demonstrar realmente uma certa organização e uma certa, sabe, clareza do seu perfil, porque a sua imagem diz muito na entrevista. De uma certa forma, o entrevistador, ele está te analisando em tudo. Ele está analisando se você se preparou para aquele momento, se você teve a oportunidade, de repente, de se arrumar. E se de repente você não conseguiu, porque, poxa, você recebeu a informação que você tinha que estar no processo seletivo às 18h30 e você trabalha até às 18h, você vai direto, comece a entrevista dizendo: olha, me desculpa, eu estava trabalhando até às 18h, vim correndo, deveria ter me arrumado, mas infelizmente não consegui, porque você já repassa, ninguém vai te julgar por conta disso, porque você já falou, você está entendendo? Faz toda a diferença. Tá, ok? Eu digo para vocês porque a gente teve um processo seletivo aqui no escritório, onde nós vimos os candidatos, teve pessoas que vieram de rasteirinha, algumas meninas vieram de rasteirinha, com calça jeans. O jeans com uma camisetinha de repente socialzinha não tem problema nenhum. Só que o jeans com uma camiseta normal, você olha e você fala, nossa. E a mesma coisa os candidatos masculinos. Vem com uma camiseta e uma calça jeans, também dá a sensação que a pessoa veio. E eu digo mais, tem até situações de bermuda, né? Tem rapazes que por estar muito calor, tá muito calor, vem... Não, né? Você tá indo para uma apresentação de trabalho. João, e como eu devo então me reportar? Como eu já disse para vocês, a apresentação, né, é tudo. Então você se reporte da maneira correta. Olhe o perfil da empresa. Se é um escritório mais descolado, como a Gênios, venha de polo, de repente com uma socialzinha, né? Não tem problema, tá bom? Você vai estar apresentado. Agora, se for uma empresa, uma auditoria no qual você está fazendo, querendo passar pelo processo seletivo de estágio e todos ali trabalham de terno e gravata, vá de terno e gravata. As mulheres têm o vestidinho midi, né? Algumas coisas que tem a possibilidade. Vai com um saltinho, né? Um batonzinho, um cabelo penteado. Tudo isso faz a diferença. Então eu preciso analisar o perfil também do local onde eu quero fazer estágio. Vocês pensam comigo, quero fazer um estágio de repente no banco. Faço ciências contábeis e quero fazer um estágio no banco. Tenho condições de eu ir de repente só de uma polo, uma camiseta? Como que as pessoas que trabalham dentro do banco se reportam? É só a gente analisar como que as mulheres trabalham, como que os homens trabalham. Então, a minha dica sempre para você se destacar é você analisar aquela empresa como um todo. Se você tem o foco de entrar e fazer o seu estágio naquela empresa, estude essa empresa. Entenda os princípios, os valores, porque tudo se conecta. A partir do momento que eu não estudo, que eu vou de qualquer jeito, que eu não analiso, você transmite tudo isso na entrevista. João, e durante a entrevista, o que fazer? Fico extremamente nervoso, com receio, com medo, com isso e que aquilo. Entenda
Entrevista realmente é um processo seletivo, você esperou muito para aquela oportunidade. A única coisa que eu quero dizer para você, respira e vai. Chegou lá, vai ser uma conversa, encare como uma conversa. Claro que você tem o objetivo de entrar. Não vou dizer para vocês, não precisa mentir no processo seletivo para encantar as pessoas, pelo amor de Deus. Parta sempre que todo relacionamento, a base é a verdade. Então, se no processo seletivo te perguntarem se você sabe pacote Office, fale que você sabe e qual é o nível verdadeiro do que você sabe. A questão de línguas estrangeiras, se você sabe, você fala. Se você não sabe, você não fala. Eu digo isso, gente, por experiência própria. Se no meio da entrevista você fala que sabe fazer o pacote Office e o entrevistador vira e te dá uma planilha para você fazer no Excel, você não vai conseguir, você vai passar vergonha. E ali você já tem a informação se é básico, intermediário ou avançado. Se é básico, fale que é básico. Não precisa mentir para encantar, porque de repente na vaga que você vai estar destinado para, vai se exigir. Então não adianta passar pelo processo seletivo e chegar no dia a dia, no vamos ver, você não conseguir fazer, tá? Pelo amor de Deus, a entrevista do início ao fim, apenas tópicos verdadeiros. Não precisa falar nada para impressionar, tá? João, não tem experiência, é meu primeiro estágio, é meu primeiro emprego, tô no processo seletivo que eu tô vendo que todo mundo que tá aqui já tem experiência. O que eu devo fazer para me se destacar? Fale experiências reais suas. Se você de repente participa de uma ONG, se você de repente tem um projeto social na sua igreja, na onde você frequenta, então assim, tem algo de valor, traga para a entrevista. É muito importante, principalmente para você que não tem experiência profissional. Estágio, meus gênios, nenhuma organização pode exigir técnica. Eu digo isso com propriedade para vocês. Aqui no escritório, quando existe processo seletivo para estágio, em momento algum eu olho e analiso o currículo no sentido de técnica. Eu avalio sempre o candidato na questão comportamental. O que ele demonstra na entrevista? Ele é responsável? Ele é comprometido? Ele trouxe isso pelas falas dele? Ele é disponível? Como que ele lida com situações quando a empresa precisa que ele trabalhe até mais tarde? Ou até mesmo se ele precisar vir em final de semana? Qual é a sua disponibilidade em querer então tanto aprender? Porque estágio não é isso? É aprender? Ou ele está só disponível realmente do horário do estágio, às 6 horas do estágio? Se a empresa precisar de mais, ele não está disponível. O que te faz? Pensa, as pessoas que têm disponibilidade, as pessoas que têm comprometimento, as pessoas que têm responsabilidade, ela se destaca no meio disso tudo. Eu posso ter um currículo com a pessoa que já tenha feito vários estágios, mas no meio da entrevista ela vira e fala, olha, eu só tenho disponibilidade no horário da minha faculdade, tá? Que é das 9 às 17, porque às 19 começa a minha aula. Tudo bem, a empresa vai olhar, tudo certo. Mas e final de semana? Final de semana eu não posso. Vocês conseguem entender? Aí essa pessoa que está cheia de experiência de estágio responde dessa maneira. E aí vem um candidato que não tem experiência nenhuma e ele traz tudo isso de valor. Não, eu sou disponível, pode contar comigo. Se precisar de repente faltar aula, depois eu compenso, eu me viro. Gente, tudo isso brilha os olhos do entrevistador. Poxa, essa pessoa vai doar o seu sangue para estar aqui. Ela está afim realmente de aprender. Vocês estão entendendo a diferença entre um profissional e outro? E é isso que o entrevistador está querendo avaliar, tá? Então, são itens de extrema importância que vocês precisam analisar quando vocês vão. E digo mais para vocês, digo até mais. Se vocês vão para um processo seletivo, estudem aquela empresa. Saibam quais são os valores dela.
Se conectem com esses valores. São os mesmos que os seus? Realmente você quer trabalhar lá? Entenda, porque no meio do processo seletivo pode ser perguntado isso para você. Será que você analisou essa empresa? O entrevistador vai verificar isso também. Será que essa pessoa realmente caiu de paraquedas aqui ou não? Não, ela sabe, ela está acompanhando na internet, ela está vendo as ações da empresa, as atitudes. E por que também que você quer trabalhar naquela empresa? São perguntas chaves que o entrevistador vai fazer para você, porque ele precisa saber por que você quer aquela vaga de estágio e o que você tem para agregar que os outros candidatos não tenham. E trabalhem sempre com os valores, coisas suas, tá? Porque é isso que nós precisamos olhar e avaliar você, candidato. O que você realmente quer fazer da vida, né? Ter foco e objetividade em qual setor você quer trabalhar. Se de repente você quer trabalhar no escritório de contabilidade, a pessoa vai te perguntar, olha, você colocou no seu currículo contabilidade, tudo bem, você quer um estágio, mas me conta também, por que você fez ciências contábeis? Aí a pessoa vira no processo seletivo e fala assim, eu fiz porque eu verifiquei, é um local que mais tem possibilidade de mercado. Ou até mesmo, meu pai, minha mãe comentou que era para eu fazer e eu acabei fazendo. Gente, não conecta, isso não conecta. Faço ciências contábeis porque eu deslumbro fechar empresas, fechar balanços. Nesse primeiro momento eu estou ainda na dúvida se eu quero trabalhar, mas é algo que assim, eu deslumbro demais, eu amo fazer cálculo, me identifico com isso, já fiz alguns testes. Isso tudo demonstra, sabe, um gostinho de sonho, de propósito. Porque isso também a gente avalia na entrevista. Se você, candidato, está afim de uma proposta ou se você quer viver o seu propósito. Eu, particularmente, prefiro contratar pessoas que queiram viver do propósito da contabilidade. Pessoas que querem só fazer o estágio por fazer, eu, particularmente, prefiro não contratar. Nós não vamos contabilizar valores juntos, porque um dos nossos objetivos é o quê? Formar pessoas. A lei do estágio são 2 anos, mas aqui no escritório, com 5 meses, ou 6 meses, o último agora foi 5 meses, né? A pessoa com 5 meses, ela foi efetivada? Não faz sentido. Não faz sentido eu ficar 2 anos com a pessoa e bater no ombro dela e falar assim, olha, deu o tempo do seu estágio, tá? Eu tô contratando outro. Não. A ideia do estágio é formar profissionais. Então, nós precisamos realmente olhar e verificar, vale a pena eu investir o meu tempo em ensinar, o meu tempo em cuidar dessa pessoa, porque de uma certa forma a gente cuida, não é só profissional, é muito mais, é o dia inteiro em conjunto, é muito mais tempo no trabalho do que de fato com a nossa família, tá? Então, entendam isso também, né? Nós precisamos de troca, de conexão, desde a apresentação do currículo, da apresentação visual e do andamento da entrevista. A entrevista a gente vai ficar nervoso, a gente vai ficar tenso, porque a gente esperou muito aquela ligação, a gente esperou e almejou demais. Mas não deixe isso ser maior do que a sua apresentação. É um momento seu, de você trazer os seus assuntos, tá? Trazer os seus valores. É o momento de você se conectar. É a oportunidade que você tem. Talvez seja a única que você vai ter. Passou na entrevista. Conseguimos então, através de um bom currículo, uma boa apresentação. Parou por aí o meu estágio? Não, você destacou de repente no primeiro processo. O primeiro destaque você conseguiu. No efeito manada, a gente tem que sempre pensar o mesmo. O mercado tá aí. Muita gente faz o mesmo. E o que fazer para me destacar? Consegui fazer o currículo correto, com tudo escrita perfeita, fiz a minha apresentação de maneira apresentável, de fato, consegui, recebi a ligação, fui contratado, vou começar o meu estágio. Primeira coisa que eu vou dizer para você, tenha calma nesse processo, tenha calma. Principalmente trabalhando com contabilidade, você vai receber um caminhão de informação, um caminhão de detalhes.
Muitas das vezes você vai sentir que você não é capaz de fazer aquilo, pela quantidade de informação. Ou até mesmo você vai se sentir no primeiro momento um pouco meio que inútil, sabe? Nossa, mas eu vim de um lugar que eu fazia milhões de coisas e agora aqui me deram cópias para fazer. Meus gênios, todo mundo começa do começo. Todo mundo começa do começo. Não dá para você chegar já fechando um balanço. Não dá. Você vai ter que passar pelo seu começo e o seu começo vai ser doloroso, vai ser difícil, delicado, você vai ter vontade de desistir, só que você vai ter que ser perseverante. O estágio é exatamente para isso, para nós formarmos profissionais. E o próprio nome se diz, é um estágio. Eu faço um estágio nesse momento, nesse setor e nessa função. Acima, no outro dia, você já vai sentir um pouco mais confiante para assumir uma outra atividade e assim sucessivamente, tá ok? Você nunca vai estar no mesmo ponto do dia anterior. E eu tenho certeza disso, eu vou dizer para vocês. Todos os dias você vai ter que ter a sensação que você aprendeu mais um pouquinho, tá? É a forma do estágio, é isso que tem que acontecer todos os dias. Só que se eu me desesperar, se eu deixar que a minha ansiedade, que a minha vontade, que tudo isso passe à frente do nervosismo, você começa a mostrar um outro perfil profissional. Você começa a mostrar uma insegurança, medo e tudo aquilo de qualidade que você tem para poder mostrar que isso e aquilo vai acontecer durante todo o período, você vai deixar por conta de estudo. Então todo começo realmente é do zero. Ninguém começa no topo e o estágio é para isso, tá? É para que você possa iniciar a sua carreira. Começou o trabalho, realmente se mostre disponível. Tudo aquilo que você passou na entrevista, você vai colocar em prática no dia a dia. Demonstre a sua disponibilidade. Passe e pergunte para os gestores no qual você está ligado se você pode ir embora, se a empresa precisa mais de você. Essa perguntinha faz toda a diferença em qualquer empresa. Quantos estagiários dá 5 horas e vai embora? Quantos? Agora, quantos que ao dar 5 horas, ou 5:10 e 5:15, ele pergunta para o gestor, posso ir embora? Está precisando de mais alguma coisa? Meus gênios, isso faz a diferença. Vocês não têm noção. Volto a dizer, conecta. Toda vez que eu demonstro essa disponibilidade, você sai na frente da manada. Então pensa comigo, um rio, onde de repente tem um monte ali daqueles peixes, que é aquele peixe piranha, um boi de repente vai ter que passar ali para que o resto todo mundo passe. Aquele que de repente foi mordido, ele no meio de todos aqueles outros, ele se destacou, ou ele foi necessário para aquilo acontecer. No mercado profissional, esse um que se destaca, ele é o efetivo. Todo o restante, você pode ter certeza, vão ficar os 2 anos porque eles fazem aquilo que todo mundo faz. Eu digo para vocês, aquilo que todo mundo faz não se destaca. Aquele que é diferente é a pessoa que vai se destacar. O primeiro ponto é a disponibilidade. O segundo ponto, a responsabilidade. Não é porque você é estagiário que você não tem responsabilidade. Porque se você ficar se enxergando apenas como um estagiário, você não agrega valor aonde você está. Porque aí o seu pensamento, a sua mentalidade é do quê? Imagina, eu não vou fazer isso aqui é coisa de funcionário. Agora, se você mostra a sua curiosidade em querer aprender, a sua responsabilidade, de repente, você está trabalhando no setor tributário, de você mandar os seus impostos, você conferir, você calcular, você fazer, isso, novamente, você se destaca. Todas as ações que eu estou dizendo aqui para vocês vai fazer com que você se destaque após você conseguir
a vaga onde você quer trabalhar. O ponto responsabilidade, quando você se enxerga como parte integrante do time e não se rotula por ser estagiário, você se destaca. Agora, se você ficar com a mentalidade, não, eu não vou fazer isso, porque isso não é função de estagiário, você não se destaca, tá? São os tópicos principais que eu deslumbro e olho e analiso aqui no escritório. Organização. Organização, gente, também não tem como ensinar a pessoa a ser organizada. É dela. E digo para vocês, o estágio, a empresa vai ensinar a pessoa a técnica, aquilo que ela precisa para ela poder ser um profissional. Mas a parte comportamental que ela vendeu na entrevista, ela vai ter que fazer e botar para quebrar, tá? Digo isso para vocês, organização, a pessoa sabe se organizar. Nós vamos mexer com papel, nós vamos mexer com diversas empresas. Se a pessoa se perde, se embaralha, não sabe ter um começo, meio e fim, não vai se destacar também. Digo para vocês, todo mundo que trabalha comigo no setor contábil, tributário, RH, financeiro, tem que ter uma agenda ou um bloco de anotações. Ou até mesmo aquele famoso caderninho, para que você anote todas as particularidades daquela empresa que você cuida, da empresa no qual te ensinaram a fazer o trabalho. E vou dizer por que você precisa fazer isso. No dia a dia, na função de contabilista, você vai precisar anotar, porque cada empresa é de um jeito, cada negócio é uma particularidade, não dá para eu tratar todas as empresas iguais ou até mesmo achar, eu não preciso anotar isso. Não, você precisa anotar, meu caro, você vai ter que anotar, porque infelizmente nós não temos uma HD. O nosso cérebro é muito bom, mas nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E acontece, nós não vamos lembrar de tudo. Eu digo por experiência própria, eu até hoje tenho meu caderninho, tá? Eu tenho meu caderninho de anotação porque eu preciso. Eu sei a particularidade de todos os negócios, mas se eu não tiver anotado, para de repente eu dar uma olhada e uma revisada, eu não consigo realmente seguir com o trabalho. Às vezes só uma pincelada de olho eu já consigo seguir. Te digo isso porque se você não pega o trabalho, eu costumo dizer, nós demoramos muito para contratar, mas para demitir tem que ser rápido. Infelizmente, porque a roda gira e todo colaborador ele tem que gerar, meus gêmeos, produtividade dentro do negócio. Se ele não gera produtividade, não faz sentido estarmos juntos. Todo negócio é formado por colaboradores, por pessoas, por processos e o processo tem que acontecer. Se o colaborador não faz acontecer, ele enrola, ele fica ali ensaboando, ele dá a volta no universo para poder seguir numa objetividade, o outro que vai, faz e acontece, ele produz muito mais. Não adianta, nós precisamos sim sermos produtivos no dia a dia. Toda empresa, ela vai querer que você tenha produtividade, tá? O objetivo, é correto colocar a vaga anunciada pela empresa? Acho que ela quis dizer quando anuncia uma vaga, estágio fiscal, se ela coloca essa vaga. Eu vou ser bem sincero, foi a Letícia que fez essa pergunta? Se você quer fazer um estágio no setor da contabilidade, mencione setor da contabilidade. Se você quer o setor tributário, coloque tributário. Se você está aí fazendo ciências contábeis, nunca viu nenhum e nem outro, só pensa que é de um jeito, porque às vezes a gente cria, tá, coisas na nossa cabeça. Mencione no currículo a sua disponibilidade, tá? Você está disponível para o setor contábil e a conversar, a combinar, né? Porque isso deixa claro que, poxa, ela tem um foco, um objetivo, mas ela também está disponível para uma conversa. Sempre, todo currículo precisa que o candidato mencione
para qual vaga ela está destinada, tá? E outra, se você vai mandar por e-mail esse currículo de apresentação, faça uma redaçãozinha no e-mail, sabe? Se você não sabe o nome do entrevistador ou da pessoa que vai cuidar daquele processo seletivo, mencione de repente: olá, boa noite ao entrevistador, estou mandando o meu currículo para que seja analisado para o perfil, para a vaga, e coloca a vaga. Desde já agradeço a oportunidade de estar participando desse processo seletivo e aguardo de repente um retorno positivo, negativo. Gente, isso faz a diferença. Quantos currículos a pessoa só manda o currículo? Só o currículo. Ela não menciona nada no corpo do e-mail. Isso tudo faz a diferença. É a apresentação. Isso chama educação, tá? Como eu falei para vocês, técnica a gente não vai cobrar do estagiário, mas o comportamento a gente vai estar avaliando desde o início até o final. E como eu falei para vocês aqui com relação à vestimenta, sabe? Não tem problema, de repente, se você trabalha num setor que você lida... Eu vou dar até o exemplo de um estagiário que começou conosco, tá? Ele chegou na entrevista e ele veio um dia antes da entrevista. E ele veio todo engomadinho, mas todo engomadinho aqui no escritório. Só que não era o dia dele, do processo seletivo, e eu já estava com a agenda e com o pessoal do RH envolvido em outras atividades, então a gente não conseguiu atendê-lo naquele dia que ele veio engomadinho. E avisou que o processo seletivo dele era no outro dia. Ele trabalhava com o setor mecânico, ele trabalhava literalmente com graxa, com N coisas. E ele veio no outro dia. Só que no outro dia ele não conseguiu realmente a folga que ele precisava para poder ir na casa, tomar um banho, isso e aquilo. Quando ele chegou no processo seletivo, ele já saiu correndo da onde ele estava e foi. Coitado, ele conseguiu lavar as mãos, ele conseguiu, né? Mas você via na entrevista que ele veio de algum lugar e que deu a sensação, por ser um processo seletivo, que ele não estava muito afim, porque, poxa, de onde que esse menino veio? E ele não falava assim, né? E na hora eu falei, nossa, nem vou perder muito o nosso tempo. Olhei pro RH e nós temos uma sintonia. Eu olhei pro RH do tipo, olha, vamos, né? E só com o olhar a gente já consegue se a gente vai prosseguir com o processo ou não. Com isso, porque eu falo para vocês, técnica não precisamos do candidato, mas a apresentação é tudo. E eu digo mais, nesse processo, se ele não fizesse a conotação que ele fez no final, ele não tinha sido contratado, meus gênios. Sabe o que aconteceu? Ele foi no primeiro momento avaliado pela apresentação dele de vestimenta, não estava condizente com o perfil do candidato que nós esperávamos e para a vaga e pela empresa, mas no final ele falou assim, eu gostaria de pedir desculpa pela forma como eu vim hoje para esse processo seletivo, mas eu vim ontem e ontem eu consegui a folga que eu precisava, achei que era ontem e hoje eu tive que vir direto. E eu trabalho no setor mecânico e só por isso eu vim desse jeito. Meus gênios, quebrou a perna de nós entrevistadores. Por quê? O candidato ele teve a oportunidade de falar. Não tem problema se de repente você não conseguiu vir da forma como você tinha que ir, mas pelo menos você verbaliza para a pessoa que está de uma certa forma te julgando, te analisando. Né? Porque o entrevistador, o papel dele é analisar se o perfil do candidato é condizente com a empresa. Nesse momento, nós olhamos um para o outro e falou, nossa, esse candidato é simples, humilde, verdadeiro, mostrou a realidade dele e digo mais, o que conectou foi a verdade. Todo o processo seletivo e sempre na vida de vocês, entendam isso. A verdade nas relações é tudo. Ao mesmo tempo que nós construímos muito, nós podemos também destruirmos por uma situação, de repente, de mentira, de enganação, e não adianta, a gente sempre fica sabendo. Quando você começa a sua faculdade, né, eu digo assim, não deixe para procurar um estágio só lá no último semestre, lá no 8º semestre. Eu sei que no começo você tá já trabalhando como CLT numa empresa, você
De repente não tem nada a ver com o seu formato de trabalho. De repente você trabalha no supermercado, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você trabalha no supermercado, você está lá no caixa, mas você quer trabalhar com ciências contábeis e por isso que você escolheu essa faculdade e está procurando um estágio. Só que o estágio, muitas das vezes, a remuneração nunca vai ser competitiva com quem já está como CLT, certo? Até porque é estágio, são 6 horas de estágio, você tem muitas coisas diferentes de um CLT, vamos dizer, né? De horário, de flexibilização, enfim, tem inúmeras coisas distintas, então por isso que o valor de um CLT é diferente de um estagiário. Então não queira, né? E pense o seguinte comigo, você vai ter que abrir mão, de repente, desse CLT para você viver esse propósito de vida que você está se propondo. Porque se você está trabalhando no supermercado como CLT, não queira esperar só no último semestre para procurar um estágio. De repente é melhor que esteja no começo para você romper, porque você vai precisar dessa experiência. Até para que você se certifique se realmente é o curso do qual você quer viver para o resto da sua vida trabalhando com isso. Não adianta. A vida é feita de escolhas. Nós precisamos fazer determinadas escolhas para que a gente possa viver o nosso propósito, tá? Então, a dica que eu quero dizer para vocês é não esperar o último semestre, porque aí a aguinha vai começar a bater no bumbum aí e você vai ficar desesperado do que fazer, como fazer, e muitas das vezes as empresas não pegam no último semestre, porque pensa comigo, tem 6 meses só para formar aquele profissional, porque se a empresa tem o propósito de trabalhar com estagiários para formar profissionais, ela tem 6 meses, e de repente tem pessoas que levam um pouco mais de tempo para poder seguir com todo o processo do estágio. E se você tem 6 meses, algumas chances de vaga de trabalho, você vai ser aí cortada por estar realmente só no último semestre aí procurando. E digo também mais, antes de se matricular em alguma faculdade de ciências contábeis, uma coisa que a gente não sabia e a gente conseguiu descobrir através de algumas faculdades. Tem algumas universidades que no primeiro e segundo semestre, se eu não me engano, elas não permitem que o estudante procurem estágio. Então abre o olho, às vezes vocês estão fazendo por ser mais barato, por ser EAD, então dá uma observada porque é muito interessante, porque as empresas vão procurar estagiários de repente aí que já estejam aí logo no primeiro, segundo. Aqui no escritório nós não fazemos objeção nenhuma com relação primeiro, segundo e terceiro, né? Ó, a Camila, eu acho que é Camila porque tá cá aqui, né? Vamos lá. João, tenho 31 anos e faço faculdade, mas sou CLT. Devo riscar um estágio? Tá. Camila tem 31 anos, trabalha como CLT, começou a faculdade mais experiente, né? Vamos dizer assim, não mais velha. E tá com receio se ela deve ou não arriscar um estágio. Vou dizer o seguinte para você, Camila, como eu falei aqui nessa live, você precisa entender se você tá afim de viver na sua vida por um propósito ou por uma proposta. Porque se você quiser por uma proposta, você vai ficar o resto da sua vida nesse formato que você está, sem ter a oportunidade de ir para o seu propósito. Muitas das vezes, meus gênios, viver do nosso propósito, no primeiro momento, não vai ser o dinheiro que vai fazer a diferença, mas a realização profissional. No primeiro momento, a gente aprende, eu digo por experiência, eu saí de Cruzeiro, vim para Taubaté para ganhar menos do que eu ganhava em Cruzeiro, morando de favor na casa dos outros, por conta da oportunidade de eu fazer a minha faculdade. Então eu abri mão, eu não pagava nada para os meus pais, eu tinha minha roupa lavada, minha comidinha e tive que abrir mão porque eu quis viver do meu propósito. Então você, Camila, e N Camilas que estão aí, nós vamos ter sim que abrir mão disso. E eu vou dizer para você, no primeiro momento você vai ficar super insegura, mas assim, vai de cabeça, toma a decisão e vai.
Conseguiu a vaga desejada do estágio onde você tanto almejou? Não tenha medo de seguir. Você sabe do seu potencial, você sabe da profissional que você é, então siga o seu propósito. A proposta ela vai vir, o dinheiro vai ser consequência de tudo aquilo que você vir a desempenhar dentro dessa empresa. O estágio, no máximo que pode acontecer, são 2 anos, no máximo. E é experiência única para você que está buscando aí uma recolocação ou uma colocação no mercado de trabalho. Você já faz o curso, então você precisa realmente desse estágio, tá ok? Alves mandou assim, sou tímida demais nas entrevistas, João, me ajuda. Como eu disse para vocês, a gente pode ser tímido, a gente pode ser vergonhoso, a gente pode estar com medo, com isso e com aquilo. Sentou na frente do entrevistador? Boa tarde, meu nome é João. Olha, entrevistador, vou dizer uma coisa para você. Estou muito feliz por estar aqui hoje, mas vou dizer para você, estou um pouco nervosa e eu sou um pouco tímida. Verbaliza de uma forma mais, sabe, é uma conversa. O entrevistador, ele vai automaticamente, eu não sou psicólogo, meus gênios, eu não sou, mas a pessoa verbalizou uma dor dela, uma necessidade dela, eu vou conduzir a entrevista de uma forma que eu possa trazer esse candidato. Agora, se eu não falo, eu não verbalizo, todas as respostas são monossílabas. Você faz ciências contábeis? Sim. Por quê? Eu gosto. Gente, não conecta, não conecta. Eu posso ser tímido, eu posso ter vergonha, mas eu tenho que ter uma comunicação, eu tenho que falar. De repente, durante todo o processo da entrevista, você vai continuar nervoso, você vai continuar tímido, mas nós temos que pensar que é um diálogo e todo diálogo precisa de comunicação. Não tem como nos comunicarmos se as perguntas são respondidas de forma monossílaba. O que normalmente um tímido e a pessoa que é vergonhosa, ela tende a fazer, a responder de maneira mais sucinta, sabe? Mais monossílaba. Isso não vai te conectar, tá, Lô? Então, se de repente você tem isso aflorado em você, entenda só o seguinte, verbaliza logo no início, sabe? Porque o entrevistador, ele vai fazer de um jeito que ele vai conseguir extrair de você as respostas que ele precisa e que de repente ele precisa de uma pessoa mais reservada para aquele perfil que ele está buscando. Só que você ficou tão nervosa no processo, deixou tudo isso aflorado, que você não conseguiu nem demonstrar que você é uma pessoa mais realmente diferentona do que essa manada que veio fazer entrevistas. Ele quer essa pessoa mais neutra, ele quer essa pessoa mais discreta, você tá entendendo? E de repente é o seu perfil, tá bom? Então, uma dica aí pra você que é tímida, tá? Não tem problema ser tímido, a gente não precisa ficar, né, aí cheio de sorrisos, de risos e etc. Gente, entrevista, eu tô falando com uma pessoa que eu não conheço, certo? Mas é uma pessoa que vai estar me avaliando para aquele processo, então eu preciso comunicar com aquela pessoa, mesmo eu sendo tímido, tá bom? O Lucas Santos mandou, tem valor mínimo ou máximo para Bolsa Auxílio? Legal. Muita dúvida aí do pessoal, né, que procura de repente um estágio, né, e não sabem de repente os valores de bolsas, auxílios, né, e se de repente o empregador ele tem a obrigação de ofertar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não existe uma lei, vamos dizer assim, como tem a CLT que regulamenta a profissão, os trabalhadores. O estagiário é algo básico que nós temos de informações, de regras para esse estágio, mas nós temos uma CLT, de repente, do estagiário, vocês entendem? Então, o que acontece? Não tem um valor mínimo que você pode oferecer. Tem lugares que ofertam, sim, Bolsa Auxílio, de uma condição que o estagiário consiga, de repente, pagar essa faculdade. Então, de repente, valores de 400, 600, 800 são valores que o mercado está aí oferecendo, tá? Aqui na Gênesis é um pouco mais, nós ofertamos isso e também o Vale Transporte, né? Até porque temos estagiários
que trabalham aí e estudam em lugares totalmente longe, né? Já tivemos estagiários de Pinda, de Caçapava, já tivemos de vários lugares. Então, nós precisamos entender, já no processo seletivo, se não te avisarem sobre isso, você também pode perguntar, tá? Não tem problema nenhum, até porque nós precisamos, né, de recursos, entender o que a vaga oferece, tá? Então, uma média aí de valores, eu acredito que seja em torno de uns R$800 que o pessoal tá pagando por aí, tá? Por isso que eu falo para vocês. E não tem regulamentação, não tem como dizer, deveria ser isso, não. A lei do estágio fala que a bolsa auxílio, ela é opcional do empregador, tá ok? Então, você pode fazer essa pergunta, você pode entender, até porque você também precisa pagar a sua faculdade, né? Eu entendo. Então, não tem problema nenhum também no processo vocês fazerem essa pergunta. Estou fazendo faculdade de contabilidade. Qual área você indica para fazer um estágio? Eugênio, eu sou suspeita de falar disso, suspeita. Existem vários segmentos que você pode estar trabalhando, mas como você vai aprender na faculdade, o teórico da sua faculdade é muito voltado para o setor contábil, tá? Então, de repente, se você focar na contabilidade você vai ver todos os tipos de documento, todos os documentos gerados por todos os demais setores. Então você vai ter acesso à nota fiscal, a holerite, a guias, a comprovante de pagamento, a extrato, a contrato. Então eu sou suspeita, eu amo o setor contábil, como eu também amo os demais, mas a contabilidade para mim, ela tem uma estrelinha a mais no meu coração, porque é o único setor que consegue sentar junto com os empresários para poder mostrar os resultados daquela empresa, porque é um compilado de informações gerados pela contabilidade, por esse setor, onde nós mostramos se aquela empresa deu lucro ou prejuízo. Então, para você que quer fazer ciências contábeis, se você quiser de repente começar com o setor da contabilidade, é muito bem-vindo, tá? Mas saiba que tem outros setores como tributário, departamento pessoal, societário, financeiro e administrativo, enfim, tem um leque de opções. E outra coisa que eu vou dizer para você, saiba em qual time você tem que jogar. Não dá para eu ficar jogando no time do meu amiguinho do lado, eu tenho que jogar no time da empresa. É no time da empresa que vai fazer você ganhar e se destacar. Se você quer uma efetivação após o seu estágio, você tem que jogar no time da empresa. Não adianta você querer fazer alianças com gente e com pessoas que vão te trazer assuntos que não vai agregar no seu dia a dia. Ou você está entre conversas que não vão também agradar no dia a dia. Se você parecer e transparecer uma insegurança para o seu gestor ou para o seu líder, aquilo já deixa uma interrogação. Será que aquela pessoa é aquilo ou não é? Então saiba, pense bem, aquela conversa agrega na minha vida? Ou senão você foge de conversas que não vão agregar. E legal também você verbalizar. Quando você verbaliza para o seu amiguinho do lado, olha, isso não me pertence, eu não gostaria que você fizesse esse comentário comigo. Você está entendendo? Isso tudo, gente, faz a diferença. Vocês não têm noção do quanto faz a diferença. Às vezes a pessoa e o profissional, ela quer ficar jogando num time, sabe? Que não vai levar em nada. Se tem um problema também dentro da empresa, gente, dentro da organização, chega na pessoa. Fala com a pessoa. Não fique gerando especulações, conversinhas. Isso tudo faz a diferença. Pensa bem, você não tem a técnica. E tudo que você está sendo analisado é todo o seu comportamento. Se você vai contra tudo disso, você não vai durar uma semana, 15 dias. E digo para vocês, a disponibilidade é tão forte, que nós tivemos uma experiência de 15 dias de um estágio dentro do nosso escritório, onde nós apresentamos um trabalho para a pessoa olhou, a pessoa nunca tinha visto, ela olhou e falou, nossa, mas uma empresa de 2021 para fazer agora? Aí a líder respondeu, realmente é uma empresa de 2021, porque ela veio de outro contador, o outro contador não fez, a gente precisa fazer. Em vez dela pegar e falar, não, bora, vou fazer, vou acontecer, ela respondeu para a líder assim, nossa, é bucha, né?
No outro dia, não preciso nem dizer para vocês, ela já não estava trabalhando mais aqui com a gente. Então, observem, tudo é analisado no perfil do candidato. Tudo que eu digo para vocês. E aí, meus gênios, conseguiram compreender o que de fato faz a diferença no mercado de trabalho? Como se destacar nesse universo de tantos profissionais que estão buscando fazer ciências contábeis? Deixa aqui nos comentários para mim se você de repente vai agora buscar essa nova oportunidade. Divide aqui comigo, porque eu quero responder e também entender se você conseguiu, seguindo essas dicas, você conseguiu encontrar a vaga de estágio que tanto você almejou. Seguindo, claro, todos os tópicos que eu passei aqui no meio dessa live, tá bom? Vem ser genial, vem ser gênios, você também.